Fala galerinha, beleza? Vamos continuar então o nosso estudo lá de som digital, beleza? Vamos lá. Então a gente parou lá na última aula falando sobre os sintetizadores, que é uma forma de criação, de produção lá de som, é um instrumento, né? Enfim, e aí agora a gente segue falando sobre os arquivos sonoros. Em computação, arquivo de som ou arquivo sonoro é um formato de arquivo que permite o armazenamento digital de áudio. Em geral, esse arquivo armazena intervalos regulares de amostras de som que representam a posição em que a membrana da caixa de som deve estar no momento da gravação. Há três propriedades destes arquivos que determinam a qualidade do som armazenado e o seu tamanho. São eles, a resolução, ou seja, quantos bits são usados para armazenar, para representar cada amostra, a taxa de amostragem, ou seja, quantas amostras são tomadas do som por segundo, e por último, o codec. É muito comum, por exemplo, você ou instalar um codec específico no seu computador, ou até mesmo é até mais comum você instalar um software de produção aí, né, de reprodução de som, e já vinham alguns codecs já instalados durante junto, né, com o software, ok? E o codec pode proporcionar formas mais ou menos eficientes para armazenar estas informações. Em contrapartida, o formato MIDI, como a gente viu na aula anterior, não segue esses princípios, tá? Ele não armazena áudio propriamente dito, mas sim uma sequência de notas musicais que podem ser executadas por sintetizadores. Não se deve confundir o codec com o formato do arquivo, ok? O formato especifica a disposição dos dados dentro do arquivo e o codec a forma como a informação sobre o som é tratada. Há formatos de arquivo que proporcionam possibilidade de usar vários codecs para codificar o som no arquivo. Os arquivos no formato WAV, que é da Microsoft, e o AIFF, criado pela Apple, armazenam o som sem utilizar compressão de dados, geralmente resultando em arquivos maiores, em média 10 megabytes por minuto, né, que possuem, consequentemente, maior qualidade. Há formatos comprimidos, mas que não geram perdas para o ouvido humano, como alguns FLAC, AP, WV, TTA, M4A e tantos outros, ok? Há também formatos que utilizam compressão de dados, como o MP3, que utiliza codec de compressão com perdas, ok? Outros formatos que faz uso da compressão é o Vorbis e o AAC. A possibilidade de compressão do formato MP3 foi responsável por parte da popularização do mesmo, pois possibilitou o armazenamento de uma quantidade muito superior de música em um mesmo espaço de armazenamento. Eu me lembro muito bem, como eu sou um pouco mais das antigas, eu me lembro muito bem que a referência, né, na época era o CD, onde um CD lá tinha lá 10, 12 músicas, dependendo lá 15, enfim. E aí veio a popularização do MP3, e aí no mesmo CD de armazenamento você conseguia lá armazenar lá 500 músicas, né? Então assim, foi uma grande revolução isso. E aí veio lá os USBzinho, que eram MP3, enfim, né? Realmente foi uma revolução, eu passei por essa revolução, vivenciei ela, e foi muito interessante, porque no mesmo a mídia, ou até surgiram novas mídias, como eu falei, o USBzinho lá, que era um MP3 player, cabia um monte de música no mesmo espaço, né? Que antes, por exemplo, cabiam só 10, 15 músicas. Essa compressão, falando um pouco mais sobre essa compressão, ou como é possível essa compactação, essa compressão ou compactação, elas permitem obter som com baixa perda de fidelidade, com um tamanho de arquivo muitas vezes menor do que o original.
permitindo que o som seja transmitido pela internet de maneira muito mais rápida e eficiente, né? É a fórmula para reduzir a utilização de espaço em disco e utilização de banda de conexão de internet exigidos para, né, o tráfego dos dados e o armazenamento também, né? Técnicas modernas de codificação do áudio exploram as propriedades do ouvido humano. Olha que interessante. A percepção do som para obter uma redução do tamanho de espaço com pouca ou nenhuma perda perceptível da qualidade. Uma das grandes sacadas aí da compactação, né, ou a possibilidade de compactação do áudio é justamente o fato de explorar algumas propriedades do nosso ouvido, né, do ouvido humano. A gente vai ver isso daqui a pouco. Se o ouvido humano só ouve entre 20 Hz e 20 mil Hz, por que a amostra deveria conter mais do que isso, né? A compressão do áudio consiste de duas partes, ó. A codificação transforma os dados do áudio digital, por exemplo, armazenados no arquivo WAV, para dentro de uma estrutura altamente comprimida, denominada bitstream, para reproduzir, isto é, cortar este bitstream na sua placa de som, é necessária a segunda parte, que é a decodificação. Ler o bitstream e expandi-lo como um arquivo WAV, não exatamente igual ao original. O programa que efetua a primeira parte é chamado de codificador e a segunda, o decodificador. A utilização dos limites da audição humana baseia-se em 3 princípios básicos. Ó, a faixa de frequência audível por nós seres humanos, o limiar da audição na faixa de frequência audível e o mascaramento em frequência e o mascaramento temporal, que é quando um som ele está sobre o outro. Eu costumo brincar em relação a bandas e até alguns colegas que tocam instrumentos musicais, eu fico brincando, falando que o instrumento baixo nas bandas, ele é praticamente um zero à esquerda. Eu fico brincando com os colegas meus baixistas que tem que falar, rapaz, você fica lá fazendo firula, porque ninguém ouve o baixo. E eu acho que é um instrumento musical, e é lógico que é uma brincadeira, mas talvez dos instrumentos musicais que sejam menos perceptíveis à audição humana é o baixo. Pega uma música ou algum conjunto de músicas e tenta ouvir o som baixo. Você vai ver que é muito imperceptível, ele acaba se misturando ali, às vezes com a bateria ou com outros instrumentos, e ele acaba sendo quase que imperceptível. E é essa imperceptibilidade aonde também é atacada para que você consiga, é uma das propriedades que é atacada para que você seja possível a compactação do som, ok? O ouvido humano, devido às suas limitações físicas, é capaz de detectar sons, né, como eu falei anteriormente, numa faixa de 20 a 20 mil Hz, né, 20 kHz, de 20 Hz a 20 kHz, sendo que estes valores podem variar de indivíduo para indivíduo, e lembrando que o envelhecimento ele acarreta na perda da capacidade de frequências mais altas. Desta forma, não faz sentido armazenar dados referentes a sons fora desta faixa de frequência, pois ao serem reproduzidos, os mesmos não serão percebidos por nós humanos. Então não faz sentido fora, né, abaixo de 20 Hz e acima de 20 mil Hz, não faz sentido armazenar esses sons. O mascaramento auditivo ou audiabilidade diminuída de um som devido à presença de outro pode ser em frequência ou no tempo. O mascaramento em frequência ocorre quando um som que normalmente poderia ser ouvido é mascarado por outro. Tem outro, né, de maior intensidade que acaba prejudicando o outro som, o que encontra-se em uma frequência próxima. Em função deste comportamento, como eu falei, é o baixo com a bateria. Em função deste comportamento, é identificado casos de mascaramento em frequência e se descarta sinais que não serão audíveis devido a esse fenômeno. O MP3 é uma abreviação, que é um grande representante dessa compactação e, sem dúvida nenhuma, o mais conhecido. O MP3 é uma abreviação de MPEG 1 Layer 3,
Camada 3, padrão de arquivos digitais de áudio estabelecido pelo Moving Picture Expert Groups, ou MPEG, grupo de trabalho de especialistas de TI vinculado ao ISO e à SEI. O MP3, né, MPEG 1/2 Audio Layer 3, foi um dos primeiros tipos de compressão de áudio com perdas quase imperceptíveis ao ouvido humano. É por isso que também ele se popularizou tanto. Isso não significa que ele é o melhor, mas ele que veio primeiro e popularizou, né? A taxa de compressão é medida em kbps por segundo, sendo 128 kbps por segundo a qualidade padrão, na qual a redução do tamanho do arquivo em média é cerca de 90%, ou a razão de 1/10. Olha que interessante, né? A compactação no padrão de 128 kbps por segundo é de 90%. A qualidade pode chegar a até 320 kbps por segundo, a qualidade máxima, na qual a redução aí é de 25%. Há também outros níveis de qualidade do MP3 intermediários, como 192, 256, cuja escolha depende, né, da relação custo-benefício que você queira alcançar, tá? Em relação à qualidade e em relação ao tamanho do arquivo ou fidelidade do som. As taxas de compressão alcançadas pelo MP3 podem chegar a até 12 vezes menor, dependendo da qualidade, né? Lógico que 12 vezes, quanto maior a redução, menor a qualidade. Para fazer isso, o MP3 utiliza-se, além das técnicas habituais de compressão, que eu já comentei anteriormente, também de estudos de psicoacústica, sendo que estes permitem aproveitar-se das limitações e também das imperfeições da audição humana. Bacana, pessoal, muito interessante esse assunto aí e como é que isso tudo é feito e por que que o MP3 se tornou aí, né, muito popular. Beleza? Ficamos por aqui então nessa parte de som digital. Nos vemos nas próximas aulas. Valeu, pessoal, até mais.